Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Patrícia, de Comunicação e Linguagens. Hoje daremos sequência ao nosso PET volume 3. Então vamos lá? E na nossa semana 2, iremos trabalhar o advérbio, que é a palavra que modifica o verbo, exprimindo circunstância da ação verbal. Pode ser tempo, modo, intensidade. Algumas vezes o advérbio é representado por duas ou mais palavras. Nesse caso, ele recebe o nome de locução adverbial. Veja alguns exemplos: à direita, à esquerda, à vontade, frente a frente, de maneira alguma, de manhã, de súbito, de propósito. Alguns advérbios podem modificar um adjetivo ou outro advérbio. Então, iremos trabalhar nessa semana advérbios e locuções adverbiais presentes nas orações e nos períodos. Vamos entender isso na prática, pessoal? Temos aí como primeira atividade a leitura com atenção desse quadro. Olhe aí a classificação de advérbios e locuções adverbiais. Preste atenção nessa tabela aí, pessoal. Existem os advérbios de tempo e locuções adverbiais de tempo. Exemplo: agora, hoje, ontem, cedo, tarde, à noite, de manhã, né? Lugar, aqui, ali, lá, cá. Modo. Quais são? Bem, mal, pior, melhor. Negação. O não, o nunca, de modo algum. Temos também afirmação. Sim, realmente, certamente. Intensidade, muito, pouco, demais, bastante. Dúvida. Quais palavras aí que indicam dúvida? Talvez, possivelmente, provavelmente. Interrogação: onde, quando, como. Então, vocês irão observar que esses são alguns advérbios que indicam tempo, lugar, modo, negação, afirmação, intensidade, dúvida e interrogação. E vocês observam isso no contexto da oração, tá? Então, vamos lá entender melhor na prática das atividades. Atividade 2, temos a tirinha. Papai fuma cachimbo. Tem que escrever isso? Por que a gente tem que aprender a escrever isso, hein? O que adianta saber escrever que alguém fuma cachimbo se neste país quase ninguém fuma cachimbo? É por isso que nós que estudamos temos que ir para o estrangeiro para aplicar nossos conhecimentos. Onde Mafalda e Susanita estão? O que elas estão fazendo? Provavelmente estão na casa de Mafalda para fazer as tarefas escolares. Por que Susanita se recusa a fazer a tarefa? Porque ela acha inútil aprender a escrever que alguém fuma cachimbo, se no país que ela mora ninguém quase fuma. Pessoal, na sua opinião, Susanita tem razão a respeito do modo como se ensina nas escolas? Então, a minha sugestão é que não. Por isso, devemos nos esforçar em aprender sobre tudo um pouco, já que o conhecimento nos permite fazer escolhas melhores, conduzir nossa vida melhor, né? Além de expandir novas possibilidades. Letra D. Observe a Mafalda no segundo quadrinho. Ela está admirada com os questionamentos de Susanita? Justifique. Ela está admirada porque vê que a Susanita questiona de forma crítica o uso da escrita de algo desconhecido para muitas pessoas, já que não condiz com a realidade delas. Letra E. Observe a expressão do desapontamento da Mafalda no último quadrinho. Por que ela se sentiu assim desapontada? Porque ela percebe que estava enganada a respeito de Susanita, pois na sua última fala ela revela uma atitude vaidosa e preconceituosa, sendo o real motivo de se recusar em fazer as tarefas. Agora, conte o incidente ocorrido entre Mafalda e Susanita em seu caderno. Para isso, vamos completar as colunas. Então, vocês irão copiar, tá? Completando. As palavras em vermelho são
os advérbios que utilizamos aí para completar. Depois da aula, Mafalda e Susanita se encontraram para fazer as tarefas escolares na casa de Mafalda. Quando Mafalda lê a frase "Papai fuma cachimbo", Susanita fica nervosa e questiona o fato delas terem de fazer uma atividade totalmente descontextualizada da realidade. Assim, Mafalda fica admirada com a atitude questionadora de Susanita. Afinal, não é comum Susanita analisar situações de maneira crítica. Ela que está certamente agindo de maneira frívola e alienada. Mas isso dura pouco, pois, a seguir, Susanita completa o seu pensamento, revelando ser a vaidade o verdadeiro motivo dela se recusar a fazer a tarefa. Sem dúvida, Mafalda fica desapontada ao perceber o quanto ela se enganara a respeito da amiga. Então, pessoal, esse parágrafo aí resumiu a tirinha que lemos. Atividade 3, iremos identificar e classificar os advérbios e locuções presentes na tirinha. Então, vamos lá. Nós agora vamos tirar palitinhos para essa missão muito perigosa. Lembrem-se, o menor palito vai ter que ir contar para minha esposa que eu não vou estar em casa para comemorar nosso aniversário de casamento. Ai, Jesus! Resposta, pessoal. Temos aí alguns advérbios. São eles: agora, que indica tempo; muito, menor, que indica intensidade; o não indica negação; e em casa é o lugar, ok? Segunda tirinha. Você fez o que eu pedi para você fazer, Zero? Profundamente, completamente e rapidamente, com gosto e vontade, sem demora, com determinação. E você se lembrou de trazer o meu café? Volto já. Resposta. Os advérbios da tirinha são profundamente, completamente e rapidamente, pessoal. Tirinha 3. Meu mundo é muito bom. Acabou o shampoo, então eu usei lustramóvel. Felizmente, John não está no meu mundo. Advérbios da tirinha 3. O muito, indicando intensidade. Felizmente, modo. E o não, negação. A tirinha 4. Às vezes eu penso em ajudar, mas fico dividido. No tráfego aéreo, eu poderia dar uma mãozinha, mas o que os passageiros vão pensar? Vendo um anjo ao lado dos aviões? Então, temos aí, às vezes, indicando o tempo, no tráfego aéreo e ao lado dos aviões, indicando aí o lugar. Atividade 4, iremos fazer a leitura dessa crônica, As Meninas, de Rubem Braga. Foi há muito tempo no Mediterrâneo, ou numa praia qualquer perdida na imensidão do Brasil? Apenas sei que havia sol e alguns banhistas, e apareceram duas meninas vestidas com vestidos compridos. O de um era verde, o de outro era azul. Essas meninas estavam um pouco longe de mim. Vi que a princípio apenas brincavam na espuma. Depois, erguendo os vestidos até os joelhos, avançaram um pouco mais. Com certeza uma onda imprevista as molhou. Elas riam muito e agora tomavam banho de mar, vestidas, uma de azul, outra de verde. Uma devia ter 7 anos e a outra 9 ou 10. Não sei quem eram, se eram irmãs, de longe, ou não as via bem. Eram apenas duas meninas vestidas de cores marinhas brincando no mar. E isso era alegre e tinha uma beleza ingênua e imprevista. Porque ressuscita dentro de mim essa imagem, essa manhã? Foi um momento apenas. Havia muita luz e um vento. Eu estava de pé na praia, podia ser um momento feliz e em si mesmo talvez fosse. E aquele singelo quadro de beleza me fez bem. Mas uma fina e indefinível angústia me veio misturada com essa lembrança. O vestido verde, o vestido azul, as duas meninas rindo, saltando com seus vestidos. Colados ao corpo, brilhando ao sol, o vento.
Eu devia estar triste quando vi as meninas, mas deixei um pouco minha tristeza para mirar com um sorriso a sua graça e sua felicidade. Senti talvez necessidade de mostrar a alguém. Veja aquelas duas meninas, mostrar à toa, ou quem sabe, para repartir aquele instante de beleza como quem reparte um pão, ou um cacho de uvas, em sinal de estima e de simplicidade, em sinal de comunhão, ou talvez para disfarçar a minha silenciosa angústia. Não era uma angústia dolorosa, era leve, quase suave, como se eu tivesse de repente o sentimento vivo de que aquele momento luminoso era precário e fugaz. A grossa tristeza da vida, com seu gosto de solidão, subiu um instante dentro de mim para me lembrar que eu devia ser feliz naquele momento, pois aquele momento ia passar. Foi talvez para fixá-lo de algum modo que pedi a ajuda de uma pessoa amiga, ou talvez eu quisesse dizer alguma coisa a essa pessoa e apenas lhe soubesse dizer: veja aquelas duas meninas. E as meninas riam brincando no mar. Número 1. Sobre o emprego de advérbios no texto que acabamos de ler. Considerando que uma crônica é um gênero narrativo, pode-se afirmar que é comum encontrar nesse tipo de texto advérbios. Por que que é comum? O emprego dos advérbios e locuções adverbiais em textos narrativos permite a tradução de sentimentos e julgamentos de valor de quem fala e escreve. Certamente, o uso de advérbios é possível e necessário em diversos gêneros textuais, né? Porque quando se trata de narração, você precisa entender de fato o que está acontecendo ali, onde está acontecendo, né? O lugar, o tempo, né? Com qual intensidade, né? Se gera alguma dúvida ou negação, então é de extrema importância. Letra B. Identifique as circunstâncias que as expressões e palavras destacadas no texto indicam. Então, com certeza, indica afirmação. Muito pouco e mais, intensidade. Apenas exclusão. Agora, de repente, quando é tempo. Talvez dúvida. Não, negação. À toa, bem, assim é o modo. E o longe é o lugar. Quais são os advérbios de intensidade que encontramos lá no texto, então? Muito, pouco e mais. Quais as palavras estão sendo modificadas? Foi a, essas meninas estavam e avançaram um pouco. Observe a palavra destacada e responda. Quais palavras estão sendo modificadas pela palavra apenas? Então, apenas sei que havia sol é o sei. E talvez eu quisesse dizer alguma coisa, essa pessoa e apenas lhe soubesse dizer, é a palavra soubesse. Qual o sentido da palavra apenas nesse contexto? Então, sentido de somente, né? De só isso. Pode-se dizer que a palavra apenas tem um valor de advérbio? Sim, pois tem valor de advérbio de exclusão. Apenas, né? Que no caso, no contexto, indica somente. Qual tempo verbal predomina no texto? Justifique. Predomina no texto o pretérito, né? O passado, né? Ele conta, né? Que ele avistou meninas brincando, né? No mar, que relatam lembranças de um acontecimento, indicando muitas circunstâncias indispensáveis ao andamento da história, para situar fatos no tempo e no espaço, né? Por isso que ele fala no passado. Temos aí o quadrinho para saber mais, pessoal. Então, vamos ler. Segundo Bastos, os advérbios e locuções adverbiais que marcam um andamento narrativo mais lento combinam-se com os tempos verbais que expressam ações que ocorrem durante um certo período. Por exemplo, pretérito perfeito, ou seja, o passado perfeito. Eu estava de pé na praia. Os advérbios que marcam um andamento narrativo mais rápido combinam-se com os tempos verbais de ocorrência pontual, como é o caso do pretérito perfeito, passado perfeito. Por exemplo, com certeza uma onda imprevista as molhou. Foi há muito tempo no Mediterrâneo ou numa praia qualquer,
perdida na imensidão. Então, aí nós temos exemplos retirados do próprio texto, né? Na letra A, pediu para localizar outros advérbios ou locuções que marcam um andamento narrativo mais lento. Então, vamos escrever aí, ó. Estava um pouco longe de mim, apenas brincavam na espuma, não as via bem, estava de pé na praia, não era uma angústia. Letra B. Localize outros advérbios que marcam um andamento mais rápido. Então, vamos lá. Foi há muito tempo, com certeza. Uma onda imprevista as molhou, foi um momento apenas, me fez bem, deixei um pouco. Número 3. No texto As Meninas, o cronista faz uma reflexão sobre o que ele sentiu ao ver duas meninas ingênuas brincando na praia em um dia de sol por um breve momento. De certa forma, ele congela as imagens das crianças ao descrever o que sentiu naquele momento. Esse fato, olha a letra A, gente, justifica a predominância do pretérito imperfeito. Por quê? Sim, o pretérito imperfeito expressa uma ação durativa, não limitada no tempo. Designa um fato passado, mas não concluído, né? Ou seja, o imperfeito é igual ao inacabado. Transmite uma ideia de continuidade e duração. Pode indicar, por exemplo, uma ação que se configurou como hábito. Próximo aí. Letra B. Que tipo de advérbios predominam no texto? Advérbios de intensidade, lugar, negação e afirmação. Pode-se dizer que nessa crônica predominam trechos descritivos. Qual a relação dessa predominância com os advérbios empregados no texto? A caracterização adverbial pode trazer a subjetividade do enunciador, né? A maneira sentimental que ele descreve, né, as lembranças. O advérbio traduz sentimentos e julgamentos de valor de quem fala ou escreve, ao situar as ações que são sentidas e realizadas. E é mesmo, quando nós lemos esse texto As Meninas, nós podemos observar que na descrição você imagina a cena toda que o Eulírico presenciou, né? Você imagina tudo numa perfeição por causa dos detalhes, né? Da aparição aí, da intensidade, do lugar. Então, os advérbios, eles tiveram essa importância aí. Atividade 2. Observe o postal abaixo. Olha aí, gente, essa imagem maravilhosa de uma praia. Imagine que você está passando as férias de verão numa praia linda e resolve compartilhar o que você está sentindo com um parente ou uma pessoa querida. Então, escreva um cartão postal para essa pessoa. Não se esqueça de utilizar expressões que indicam lugar, tempo, bem como expressões que revelam como você está passando o tempo, como está a sua rotina nesse lugar. Então, pessoal, vocês irão imaginar essa situação toda e escrever um cartão postal, né? Um recado, tá? Então, eu coloquei como exemplo aqui, vocês fazem a versão de vocês, tá? Querida Patrícia, cheguei bem. Aqui é maravilhoso. Já fiz um pacote para fazer todos os passeios. Estou ansiosa para conhecer todas as praias por aqui e hoje à noite irei para a balada. Beijos, amiga. Depois te conto como foi. Juliana. Então, no caso aqui, eu fiz um cartão onde uma amiga minha me enviou, né, esse cartão contando como está sendo a rotina dela nessa praia maravilhosa. Próximo aí, temos as figuras. Observem as figuras.
Complete as frases. A tartaruga chega a seu destino lentamente. O leopardo chega a seu destino ligeiramente. Agora compare as seguintes frases. A tartaruga chegou ao seu destino. A tartaruga chegou ao seu destino vagarosamente. A primeira informação é que a tartaruga chegou ao seu destino. A segunda é que ela chegou lentamente, ok? Para saber mais, a palavra lentamente refere-se ao verbo chegou, modificando seu sentido, indicando o modo como a tartaruga chegou ao seu destino, né? Isso aí é considerado um advérbio de modo. A ligação que as palavras geralmente, raramente, frequentemente, nunca estabelecem com o verbo acontece, indica sua frequência, motivo pelo qual são denominados advérbios de frequência. Pessoal, então na atividade 3 iremos analisar 4 figuras, né? 3 não. Trata-se do pôr do sol, de um eclipse, de um dia de chuva e de um dia de neve. Então vamos responder. Com que frequência esses fenômenos naturais acontecem em nosso país? Pôr do sol diariamente, eclipse raramente, a chuva frequentemente e a neve raramente, né? Porque ocorre praticamente todos os anos nos planaltos dos estados da região sul, né? Geralmente aí nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Que estão encravados entre montanhas, que lá tem as cidades consideradas as mais frias do país, né? Então, e também no estado do Paraná, com a cidade de Palmas. Próxima atividade, iremos analisar essas 3 fotografias. Então, as imagens dizem por si só. Então, vamos responder. Situa os objetos em relação à árvore. Na foto 1, o carro está embaixo da árvore. Foto 2, o carro está dentro da árvore. E a foto 3, a casa está em cima da árvore. Agora iremos analisar mais 3 fotografias. Observem. Vamos responder sobre o fluxo de automóveis. Foto 1. O fluxo de automóveis está nada intenso. Foto 2. O fluxo de automóveis está muito intenso. Observe a quantidade de carros. E na foto 3, o fluxo de automóveis está pouco intenso. Ok, pessoal? Acredito que vocês tenham acertado aí. Para saber mais, locução adverbial são palavras que têm a função de advérbio e são iniciadas por preposição. Vamos observar um exemplo. O gol surgiu de repente. Olha o dia aí, né? Tivemos que sair às pressas. Há crianças que morrem de fome. As locuções adverbiais classificam-se como os advérbios, de acordo com as circunstâncias que exprimem. Temos aí algumas locuções adverbiais. Às vezes, com certeza, à esquerda, às claras, ao lado, à direita, ao vivo, a pé, à toa, de repente. Lembrando que de repente é escrito separado. Tem muita gente que erra isso, hein? Com certeza também, muita gente erra e é escrito separado. E temos aí de fome e de medo, ok? Então, temos exemplos aí de locuções adverbiais. Então, atividade 4, iremos fazer a leitura, retirar e classificar os advérbios e locuções, né? Então, vamos finalizar nossa semana 2 dessa forma. Papagaio morto. Um homem comprou um papagaio caríssimo que falava 7 línguas e mandou entregar em casa. Chegou em casa, procurou o papagaio e não achou. Sua mulher achou que era uma galinha e o assou para o jantar. Cadê o papagaio que eu comprei? Era um papagaio? Eu achei que era uma galinha e assei para o jantar. Meu Deus, meu papagaio vale uma fortuna. Ele falava 5 línguas. E como ele não falou nada quando eu botei no forno? Oh, meu Deus. Temos aí os advérbios presentes nesse texto. O não, indicando negação. Quando, tempo.
as locuções para o jantar indicando finalidade, em casa e no forno indicando lugar. Agora iremos apreciar segundo texto. A formiga e o elefante. No elevador vai uma formiga e um elefante. Diz a formiguinha: quantos anos tens? Eu tenho 3. E tu? Pergunta o elefante. Também tenho 3, mas estive muito doentinha. Então, pessoal, vocês observaram que são textos humorísticos, né? Tratam-se aí da ingenuidade. Uma da formiguinha, ao se comparar com o elefante, fica triste, né? Tem a mesma idade, ela tão pequenininha e ele grandão. Já no primeiro texto, a moça, né? Essa mulher aí, essa esposa, é, confundindo o papagaio com a galinha e colocando para assar. Os advérbios presentes no segundo texto é muito, indicando intensidade, e num elevador, indicando o lugar. Parabéns para todos que estão dando conta de fazer as atividades. Espero ter ajudado. Que Deus abençoe cada um e até a próxima!